Meus queridos irmãos, neste vídeo compartilharemos uma mensagem de São Miguel Arcanjo, através da vidente Luz de Maria. Peço que continue compartilhando as mensagens, a fim de que possam despertar a conversão e a salvação das almas. Prestem atenção para essa mensagem onde São Miguel nos alerta. Viveremos momentos trágicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados filhos de nosso Rei Senhor Jesus Cristo, como príncipe das milícias celestiais, venho a vocês por ordem divina. São filhos da Santíssima Trindade e de nossa Rainha e Mãe. Alimentem a fé, sendo cumpridores da vontade de Deus, recebendo nosso Rei e Senhor no sacramento da Sagrada Eucaristia. Alimentem a fé pela prática da Sagrada Escritura, amando seus irmãos, cumprindo os sacramentos e todas as obras de misericórdia, lendo os livros dos padres da Igreja. Lutem para eliminar o egoísmo. Ele os leva a olharem unicamente para si mesmos e a crerem que tudo o que existe é para vocês. O egoísmo leva vocês a caírem na soberba. Há muitos soberbos que não olham para si mesmos e continuam sendo cada vez mais soberbos, pensando que merecem tudo. E quando olharem para si mesmos, o egoísmo lhes terá causado lepra espiritual. Neste momento, faltam criaturas humanas espirituais, falta verdade, falta humildade e falta um conhecimento correto de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, para que se disponham a parar de buscar caminhos equivocados, por desejarem saber mais de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Como príncipe das legiões celestiais, eu os convido a viverem sendo verdadeiros, e isso conseguirão somente através da humildade. Eu os convido a se respeitarem como irmãos. Eu os convido a respeitarem os verdadeiros instrumentos que a Santíssima Trindade e nossa Rainha e Mãe elegeram para este momento tão difícil. Filhos de nossa Rainha e Mãe, vocês viverão momentos trágicos, realmente fortes. Se a fé não for forte e firme, será mais difícil para as criaturas humanas enfrentá-los. Continuem sem medo, vivam sem medo, sendo conhecedores da palavra divina, para que vocês aprendam a ser amor para seus semelhantes. Filhos, procurem conversar sem gritar, por mais acalorada que seja a conversa. Filhos da Santíssima Trindade, existe tanta maldade na humanidade, tanta inveja, que o poder do demônio é abundante e suas formas de fazer o mal são buscadas pelo próprio homem, através de irmãos que se entregaram às trevas. Filhos de nosso Rei Senhor Jesus Cristo, eu sou o encarregado de acompanhar as almas até o coração imaculado de nossa Rainha e Mãe da humanidade. É nossa Rainha e Mãe que as conduz até o trono trinitário. Minha intercessão é por cada um de vocês, para recebê-los e levá-los diante de nossa Rainha e Mãe, para que desfrutem do banquete celestial. Recebam minha proteção contínua. São Miguel Arcanjo. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Comentário de Luz de Maria. Irmãos, São Miguel Arcanjo vem nos dar uma lição sobre como avançar no espírito, já que é difícil para uma criatura humana conseguir viver e enfrentar tudo o que se aproxima, sem uma fé firme. A tibieza na fé torna a criatura humana fraca.
mais uma tíbia e ela cai. São Miguel Arcanjo nos mostra claramente que as provações são duras e que devemos abrandar o coração e dominar o ego humano para utilizá-lo para o bem. Ele nos alerta para que as criaturas egoístas analisem a si mesmas e se proíbam de ter esse sentimento. Demos graças a São Miguel, Arcanjo, por ter vindo e nos guiado. Amém. E neste dia 18 de março, Luz de Maria também publicou outra mensagem que ela recebeu no dia 14 de março de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para a mensagem. Meus amados filhos, eu os abençoo. É como Pai amoroso que venho até vocês para me entregar a cada um de vocês, para lhes dar o meu amor para que o vivenciei. Não desejo que se detenham diante do livre-arbítrio. Não desejo que participem de respeitos humanos mal compreendidos. Desejo que amem e respeitem a vontade divina, para que ela não seja suplantada em nenhum momento pelos desejos ou caprichos de vocês. Neste momento, meus filhos, amados do meu coração, o livre-arbítrio mal utilizado me obriga, como justo juiz, a agir sobre a vontade humana que lhe levanta contra a minha vontade. Minha igreja caminha, filhos, mas caminha provando o cálice amargo. Eu os alerto e os aviso para que vocês não vivam uma dor maior do que podem suportar. Mas ainda que eu os avise, vocês não são obedientes e depois lamentarão sobre a sombra da morte sobre a terra. Lamentarão não terem obedecido quando a terra tremer, quando virem as chamas sobre a terra, quando virem a terra ardendo em meio ao combate entre as nações. Uma humanidade que os grandes poderosos da terra querem extinguir por meio da guerra. Minha casa lhes mostra piedade, mas a criatura humana não conhece limites e continua a me ofender constantemente. E eu continuo perdoando e amando e a perdoando a criatura humana, até que eu chegue a vocês sem avisá-los e vocês se surpreenderão com todo o mal que cometeram. Esta geração, filhos do meu coração, mergulha na luta, uma luta nascida do livre-arbítrio, produto da violência e produto da inconsciência humana. Não veem o Golias, que se levanta cada vez com mais força e com mais poder sobre a humanidade, com essa sombra da morte, intimidando a todos. E esse Golias é a energia nuclear. Amados filhos, haverá aqueles que comemorarão ao derrotarem outros irmãos em grandes e fatídicos atos de violência, mas a minha misericórdia deseja que aqueles que permanecerem ao meu lado, que aqueles que mantiverem sua fé em mim, que aqueles que, sem entrarem em tocas, por possuírem fé em mim, deem testemunho dessa fé, não enfrentando os irmãos que vierem flagelar um país ou outro, mas rezando e agindo, auxiliando aqueles que, talvez, até este momento, me negaram, mas nunca se esqueçam que eu perdoo e amo, amo e perdoo, e assim desejo que vocês sejam. Meus filhinhos, haverá muita coisa que será alterada e afetada pela radioatividade, mas é exatamente por isso que há tanta ameaça neste momento por parte de alguns países poderosos contra outros, pois ninguém deseja ser marcado na história como aquele que iniciou a hecatombe da humanidade.
Confiem em mim, sejam verdadeiros filhos da minha vontade e não permitam que o medo penetre em vocês, porque eu, meus filhos, não os desampararei jamais. Recebo suas petições e as insiro em meu coração, porque me aproximo dos meus filhos para que não temam, para preveni-los e para que não caiam nas tentações do mal. Meus filhinhos, se vocês virem alguns ou muitos irmãos correndo de um lugar para o outro, mantenham a fé. Mantenham a equanimidade e não corram como criaturas sem fé, porque onde quer que estejam, aí chegarão minhas legiões de anjos e os protegerão. Mas em troca necessito que se encontre em estado de graça. E se não estiverem, que eu os encontre lutando para manter a graça em vocês, meus filhos. Eu os amo e não quero lhes causar medo, mas sim, desejo que vocês tomem o rumo correto e fortaleçam a fé. Desejo que vocês eliminem o egoísmo e ajam mais a minha maneira do que a maneira do mundo. Eu os auxilio, dando-lhes fortaleza para que vocês trabalhem e ajam de acordo com a minha vontade. E se não tiverem o que comer, meus filhinhos, enviarei, se necessário, o maná do céu, para alimentar os meus fiéis, para alimentar os meus filhos e todos os meus filhos, absolutamente todos os meus filhos. Podem ter certeza de que esse seu Jesus, esse que caminhou com a cruz, esse que foi pregado na cruz, permitiu tudo isso e aceitei isso com muito amor, para que, justamente neste momento, vocês continuem caminhando no meu amor e tenham a certeza de que eu não os deixarei sozinhos, mas que sempre escuto aos que clamam com um coração sincero. Vocês enfrentarão terríveis flagelos, mas se mantiverem a fé, se estiverem convictos, conseguirão mover uma montanha de um lugar para o outro. Salve a alma. Meus filhos, despertem, meus filhos, não fiquem prostrados no chão. Exaltem meu nome que está acima de todo nome, e eu continuarei a proteger o seu caminho. Filhinhos do meu coração, eu mesma os conduzirei ao imaculado coração da minha amadíssima mãe, pois o imaculado coração da minha mãe é a arca da salvação para os meus filhos. Vocês necessitam rezar, ser obedientes e ser criaturas do bem. Meus filhinhos, abençoo os sacramentais que cada um de vocês carrega neste momento. Eu os selo com meu sangue precioso e os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu Jesus, Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Comentário de Luz de Maria. Irmãos, recebemos uma mensagem repleta de amor, da maneira que somente Cristo sabe fazer. Somos abençoados porque o céu nos guia e nos encoraja a continuar seguros na proteção divina. Como humanidade, levamos nosso Senhor Jesus Cristo a começar a usar sua justiça. Diante da má conduta humana, a desobediência é o princípio de todo o mal. Nosso amado Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e não muda. Por mais difíceis que sejam os tempos, é a nossa geração que deve mudar para alcançar a meta desejada. Que uma mudança de atitude seja o princípio para alcançar a vida eterna. Amém.